Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos de volta hoje, para dar continuidade no nosso estudo de língua portuguesa. Essa aula é destinada aos alunos do sétimo ano. Então hoje vocês acompanham na página 30, que é Língua e Usos e Reflexão. Então nesse caso o que nós iremos trabalhar? Nós vamos começar a ver alguns pontos que nós já comentamos em aulas anteriores, que é sobre o verbo. Então, para relembrar o que é esse verbo, ele é uma classe gramatical, uma classe de palavra, muito utilizada na formação das frases de língua portuguesa. A seguir, nós vamos ver alguns exemplos que estão contidos na primeira questão e aí por diante. Então, nesse caso, o verbo é uma classe gramatical que a gente já viu, que a gente trabalhou com alguns pontos específicos dessa classe gramatical, que foi o quê? Que só flexão, que pode ter ideia de tempo, marca a ideia do tempo. O que mais? A pessoa, o número, tudo isso está ligado a essa classe gramatical. Observe que nessas frases aí, na primeira questão, na página 30, vocês vão observar que todas as palavras que estão em negrito tratam-se de verbo. Só que no caso, eles vão possuir o que? Ideias específicas. Alguns vão ter ideia de ação e outros vão ter ideia de estado. Como, por exemplo, quando eu coloco eu estou quieto, nesse caso aí, o estou está dando ideia de quê? De estado. Se eu falo assim, eu estou escrevendo, nesse caso eu estou escrevendo, o que? Dá ideia de que de uma ação, você está fazendo a ação de escrever. Então, inicialmente, vocês vão ter que responder essas questões que estão propostas no livro na página 30, que indica o que? Aquela ideia de que os verbos eles podem passar a ideia de estado, de mudança de estado, de uma característica, uma ação, como vocês podem ver aqui finalizando a página 30. Vamos lá, comecem a ler e acompanhem também. Há alguns verbos que apontam informações sobre o ser a que se referem e que não são ações, são estados ou fenômenos da natureza. É o caso de verbos que indicam o que? Sentimentos, pensamentos, existência de algo, etc. Esses verbos indicam outros processos. Veja alguns exemplos: acreditar, gostar, entristecer, parar, dormir, sentir, morrer, haver, alegrar-se, envelhecer, etc. Então, nesse caso, ele está falando de que é a questão de processos, que o verbo dá essa ideia de processos, certo? Aqui na página 31, a gente vai ver o que? As variações que os verbos podem ter. Então, para compreender melhor como podem ocorrer essas variações, observe o sentido das frases verbais abaixo. Então, vocês precisam saber o que? Que frase verbal é aquela frase que tem verbo. Até aí tudo tranquilo. Então, o que vocês podem observar nesse quadro? Eu jogo o lixo na lixeira. Você jogou o lixo na lixeira, a gente jogará o lixo na lixeira. Nós jogamos o lixo na lixeira. Se vocês jogassem o lixo na lixeira, eles jogaram o lixo na lixeira. Joguem o lixo na lixeira. Então veja que esses verbos aí, observe as terminações, que eles vão se adequar à pessoa que ele está se dirigindo. Não pode ter que ser eu jogo, não eu jogará, no caso aí, são que a respeito de reflexão que o verbo pode ter. E também ele vai indicar a ideia de tempo, sendo presente, sendo passado, sendo futuro. Aqueles tempos que vocês já lembram, que é o presente, o pretérito perfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito. Esses são tempos que estão relacionados aos verbos. E aqui nesse quadro eu só quero mostrar o que? As variações, ou seja, as alterações que os verbos vão ter de acordo com o que a gente quer passar, com o que a gente quer transmitir, a informação que a gente deseja transmitir a alguém. Nesse caso, observe que os verbos, eles sofreram alterações na escrita, sim, mas é o mesmo verbo, jogar. Mas veja que sofreu uma alteração na escrita e a ideia também. Alguns possuem ideia de futuro, outros eles mostram a ideia de presente, ideia de passado, outro modo que é o imperativo, uma espécie de ordem. Então veja que as alterações que o verbo pode ter podem ser as diversas, certo? Isso quer mostrar ao aluno que o verbo ele possui sim variações, e que no caso pode comprovar aqui. E os verbos também sofrem variações relacionadas a quê? Pessoa, número, tempo e modo. O que é isso? O que é isso aí? Número, singular e plural. Ou seja, eu jogo, eles jogarão, por exemplo. Nós jogamos, ele joga. Observe o quê? Que houve uma alteração no verbo ligada a número. Se for eu, é o quê? Singular. Se for nós, é o quê? Plural. Então isso vai indicar o que? A ideia de número. Pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. No caso, eu jogo, tu jogas,
ele ou ela joga. Então aqui a gente pode observar que a pessoa é a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele ou ela, singular. Nós, vós, eles ou elas, plural. E o tempo? Presente, passado, futuro. E o modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo, por sua vez, dando a ideia de algo certo, uma certeza. O subjuntivo, dando aquela ideia de dúvida, de hipótese, né, de algo que pode sim ou não ocorrer. E o imperativo é aquela ideia de conselho, ideia de ordem. Isso aí se trata de quê? De modo verbal, que é o que o livro está citando aqui para vocês. Inicialmente, na página 31, vocês vão perceber que vai ter uma atividade sobre número e pessoa. O número é o que é mesmo? Singular e plural. E pessoa, primeira, segunda ou terceira. Então, vocês vão ter que analisar o que? Por exemplo, aqui, a vovó. Né? A vovó seria o que? Ela, uma terceira pessoa do singular. Ela dormiu na frente da TV. Então, isso aí quer mostrar o que ao aluno? Que o verbo vai se alterando de acordo com o número e com a pessoa. Veja que aqui na página 32, o livro fez questão de colocar uma tabela para vocês observarem quem são essas pessoas. Só que eu já falei, mas é bom ficarem atentos a essa tabela, né, caso você possua alguma dúvida. Veja que nessa tabela possui o que? A questão da pessoa e a questão do número. Quem é a primeira pessoa? A que fala, eu ou nós. Quem é a segunda? Com quem se fala, tu ou vós. E a terceira pessoa, do singular, ele ou ela. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, nesse caso aí, não é nada de complicado. Só ter o que? A atenção em relação a quem é essa pessoa do discurso. Se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira. E em seguida, ver se está no singular ou no plural. Que o verbo vai sofrer flexão de acordo com a pessoa e com o número, né? Óbvio. Passando aqui para a questão do tempo. As atividades propostas também a seguir têm a ver com a questão do tempo. Esse tempo indica o que inicialmente? Aquela ideia de presente, de passado, né, que você também pode chamar de pretérito, e também aquela ideia de futuro. E aqui existem algumas questões propostas para vocês lerem, né, e responderem com atenção. Não esqueça de sempre analisar o vídeo, o que? Escrever o que vocês acham importante no caderno de vocês, grifar no próprio livro, sublinhar no livro, tudo isso é importante no momento de estudo. E na página 33, voltando, tem o quê? Um pequeno conceito. Aqui, como vocês podem ver que eu estou mostrando, né, através dessa seta. O verbo no tempo presente ele pode indicar, além de fato que ocorre no momento da fala, algum fato habitual que costuma acontecer sempre. Então, essa é a ideia do presente, né, ligada a essa classe gramatical verbo. Não é somente o que está ali falando na fala, naquele instante, naquele momento, mas é algo que costuma acontecer sempre, certo? E no caso do pretérito, aqui também tem mostrando que aquela ideia de algo que já aconteceu, algo que já passou. E futuro, por último, aqui nesse caso de tempo, está mostrando que algo que ainda vai acontecer, certo? E na 33 ainda existe aí um conceito de verbo, né, dessa classe gramatical específica, que é o que? Verbo é a palavra que pode indicar ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e outros processos, situando-os no tempo. Os verbos são flexionados em pessoa, número, tempo e modo. Pessoa, número, tempo e modo. Pessoa, primeira, né? Segunda, terceira. Número, singular, plural. Tempo, presente, pretérito ou futuro. E modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Na 34, vai haver aqui uma atividade, né, que vai falar sobre flexão de número, pessoa e tempo. Então vocês precisam ler com bastante atenção, analisar frase a frase, analisar o conceito, analisar o que mais? Aquela ideia que o verbo está lhe transmitindo naquela frase específica, ok? Continuo aqui com a ideia de modo verbal, que eu citei para vocês que os modos são quais? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo, como vocês podem ver aqui na 36, que bem no finalzinho ele dá também o conceito, apesar de eu já ter falado, mas contém no livro. O modo indicativo é algo real e certo, o modo subjuntivo é uma possibilidade, uma hipótese, e o modo imperativo é um conselho, um pedido ou uma ordem. Continuando na 37, continuo com a atividade. Na 38 vai falar sobre modo indicativo, que aqui tem um ponto importante.
a fala, como a gente está trabalhando com o verbo, né, ele também cita a questão da locução verbal. O que é locução verbal? Aqui no livro de vocês, na página 38, à direita, tem explicando. Locução verbal é a expressão formada por dois ou mais verbos com valor de um, pois expressam uma só ideia ou processo. Então, vocês vão poder encontrar o quê? Dois verbos ou três, né, ou mais verbos, indicando o quê? O valor de um. Exemplo, o professor está lendo a atividade. Está lendo é o quê? Uma locução verbal. Por quê? Porque nesse caso aí vocês podem observar que é uma expressão que é formada por dois ou mais verbos. E nesse caso ele está falando do modo indicativo, que como eu já citei lá em cima, que o indicativo é um modo que indica certeza, é utilizado para expressar o que acontece, aconteceu ou acontecerá seguramente. Ou seja, né, aquela ideia de certeza de que vai ocorrer. Subjuntivo é um modo que pode expressar dúvida, hipótese, possibilidade ou desejo. Nesse caso aqui, tenham cuidado, gritou Cláudio da varanda. Então, vocês podem observar aqui, nesse caso, não, esse aqui já é o modo imperativo, né? Que imperativo também é fácil, isso é uma ordem, né? No caso, tenha cuidado, então você tem cuidado. Mas voltando ao subjuntivo, é o que? Aquela ideia de desejo, possibilidade, hipótese ou dúvida. Se ele conseguisse contar isso na escola, ficaria feliz. Quando contar aos colegas, ficará feliz. Já imaginou se o pai deixasse o menino ir junto? O pai pediu que W pegasse o trator. Então observem que, nesse caso aí, são verbos que indicam que uma incerteza, que pode ou não acontecer. É uma possibilidade, é um desejo, é uma hipótese. Então, nesse caso, nós temos o quê? O modo subjuntivo. O imperativo, como eu já acabei de ler para vocês, é o modo que eles podem expressar uma ordem, um pedido, uma súplica, uma recomendação, orientação, conselho, convite. O imperativo ele pode ser afirmativo ou negativo, certo? Então, nesse caso aqui, vocês vão botar só o que? Aquela ideia de pessoa, de número, de tempo e modo. Por favor, leiam, estudem, que isso é bastante importante para vocês, porque esse ponto aqui é basicamente, né, um dos pontos principais de análise da língua portuguesa. Então aqui o livro faz questão de recordar para vocês o que são esses três modos, certo? Em que vocês vão observar que nessas questões, as formas verbais seria o quê? São os verbos, de maneira geral, são as formas verbais, ok? Essa atividade, não esquecendo de que ela precisa ser feita somente a resposta, nada de perguntas, porque eu, Eduardo, professor de português, não exijo aquela questão de perguntas e respostas, né, do livro. Somente respostas já basta. Na página 40 vai falar aqui sobre o que? Os desafios da língua. Quais desafios são esses? A escrita e os sons da fala, palavras terminadas em AM e ATO, certo? Uau, né? AM daquela ideia de que eles andavam, o que mais? Todo verbo terminado em ão, né? Andavam, caminhavam, né? Olhavam, né? Tudo isso vai daquela ideia de que? De passado. Então, quando for AM, é quando o que? Dá a ideia de passado. E quando for ATO, dá a ideia de futuro. Falarão, perceberão, correrão, escreverão, observarão, assistirão. Então, esse ão é esse aqui, ó. ATO, quando dá a ideia de algo futuro. E AM é quando dá a ideia de algo passado. Os alunos falaram, os alunos comentaram, os alunos fizeram, né? Os alunos escreveram. Então, dá a ideia de quê? Esse AM normalmente vai dar aquela ideia de algo que foi passado, né? Fizeram, tinham, né? Ou também, né, comporta aquela ideia de presente. Eles amam, né, presente, né? Eles cantam, ideia também de presente. Mas não esqueça que aqui nós estamos falando de que? Ideia de futuro, né? E esse AM aqui já é um outro contexto, não é idêntico. Então, nessa parte aqui do livro, né, ele faz questão de colocar em foco, né, temas que já foram comentados no Fundamental 1, certo? Que espero que vocês não tenham dúvida, que no caso de oxítona, paroxítona, proparoxítona, né, vocês precisam saber disso no caso. Se não souber, tem que olhar numa gramática, na internet, enciclopédia, sites é que não faltam na internet. Então, olhem sobre essa questão também, para vocês ficarem com um estudo melhor ainda, uma carga de conhecimento melhor para conseguir fazer uma atividade sem problema nenhum. Então, na página 42, continua com o texto em que vocês vão aqui responder algumas questões, ok? Tem essa questão da produção do texto, se fosse mais interessante, nós estivéssemos em sala de aula para fazer, é claro.
E nesse caso aqui, da página 45, isso é o que? O término. Vai mostrar somente uma revisão do que foi comentado no decorrer da unidade. Então foi verbo, número e pessoa, tempos, modos, a questão das variedades linguísticas que eu já comentei para vocês no vídeo passado, e essa questão de AM e ATO, certo também? Então a gente termina essa unidade aqui, espero que tenham compreendido. Se não tiver, entre em contato comigo, certo? Não esqueçam que na Língua Portuguesa eu só passo só a resposta, nada de perguntas. E quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo, especialmente no momento do plantão, ok? Então fiquem bem, façam as atividades com atenção e até mais.